Olá, gente! Vamos entrar aí no capítulo 5, separação dos contaminados e a lei dos ciúmes. Olá, quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero estar lendo com vocês aí, capítulo 5 de Números, a separação dos contaminados. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, a todo que padece fluxo, e a todos os imundos por causa do contato com o morto. Desde o homem até a mulher, os lançareis fora do arraial, para que não contamine os seus arraiais no meio dos quais eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim, os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: diz aos filhos de Israel, quando o homem ou a mulher fizer alguma de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, a tua tal alma culpada é, e confessará os seus pecados que cometeu, pela sua culpa fará plena restituição, segundo a soma total, lhe acrescentará a sua quinta parte, e a dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua a culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, pelo qual para ele fará expiação. Gente, às vezes a pessoa pode até ler esse capítulo 5 aqui de Números, né? E falar assim: nossa, que discriminação, colocar um leproso pro lado de fora do arraial, colocar uma pessoa que está morrendo, padecendo de fluxo, de um sangue que não para, e também pessoa que tocou em morto é considerado imundo, né? Principalmente o sacerdote não podia tocar de jeito nenhum. Mas por Deus, assim, por precaução, porque naquela época não tinha tanto recurso medicinal igual tem hoje, né? Hoje a lepra, ela tá erradicada, né? Tem muitos leprosos ainda, lógico, evidente, tem bastante leproso, principalmente aqui no Brasil. Tem muitos, mas não era igual antigamente. A lepra era uma praga antigamente, né? E tudo que as pessoas não entendiam o que era o tipo de doença, eles chamavam de lepra. Aí, quando se passavam 7 dias que estavam fora do arraial, se eles estivessem bons, eles iam mostrar para o sacerdote falar que eles estavam puros, mas eles tinham que fazer toda a limpeza, lavar roupa, tomar banho, que não se tomava banho como a gente toma todos os dias, né? E tudo. Antigamente, acho que não tinha água nem para lavar pé direito. E também, nós sabemos o quanto é perigoso tocar em mortos. Às vezes, a pessoa morreu de uma doença tão contagiosa que o caixão tem que estar lacrado. E preventivamente não é bom tocar em mortos. E aqui, mas é uma prevenção, eu acredito que né? E também aqui está falando quando um homem ou mulher cometer algum tipo de pecado transgredindo contra o Senhor, a alma dele é culpada. E ele vai confessar o seu pecado que cometeu, pela sua culpa, fará plena restituição segundo a soma total,
e lhe acrescentará a sua quinta parte e dará contra quem se fez o culpado. Tá? Mas se aquele homem tem que ter um resgatador. Se não tiver, o sacerdote que vai ter que ser o resgatador dele, que tinha que ser o resgatador dele. E graças a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que nós temos um resgatador que resgatou todas as nossas dores, os nossos pecados, né? Então aqui, semelhantemente, toda oferta, todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxeram ao sacerdote será sua. Porque tinha que levar uma oferta, né? E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado e contra ela não houver testemunha, não sendo apanhado no ato, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e da sua mulher e de sua mulher tiver ciúmes por ele, e vier o espírito de ciúme, essa mulher e tiver ciúme por ele, não se havendo ela contaminado, ele estava com ciúme, mas ela não tinha feito nada. Então aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdote, juntamente trará a sua oferta por ela, uma décima de efa de farinha de cevada, né? Sobre o qual não vai misturar nem azeite e nem porá nela incenso, porquanto é a oferta de manjares por ciúme, que ele estava com ciúme dela. A oferta memorativa, memorial, que traz a iniquidade à memória. Traz a memória para pedir perdão, né? E o sacerdote a fará chegar e porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará a água santa num vaso de barro, também tomará tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará e colocar na água. Ele vai pegar o pó que está no chão e vai colocar na água. E o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça dela, né, da mulher, e a oferta memorativa dos manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, e porá a mão suas mãos, e ela vai beber aquela água amarga, e consigo a maldição estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a fará jurar, e aquela mulher, se alguém deitou com ela, se ela traiu o marido dela, ela vai tomar essa água amarga, e o amaldiçoante será livre. Mas se te apartares do teu marido e contaminastes, e algum homem se deitou, e alguma honra, né? E algum homem se deitou e te contaminaste, e que não seja o seu marido, se deitou com ela. Então o sacerdote fará jurar a mulher com a conjuração da maldição à mulher. E o Senhor te ponha por maldição, por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor cair a tua coxa e inchar teu ventre. Nosso Deus do céu, hein? A pessoa aqui, se ela tiver traído o marido, na hora a coxa dela ia
cair e sua barriga ia ficar inchada. E esta água amaldiçoante entra nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre, te fazer decair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições num livro e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará de beber à mulher, assim como a água amarga entrará nela para a amargura. O sacerdote tomará a oferta de manjares do ciúme da mão da mulher e moverá essa oferta. Então, quer dizer, o marido... Às vezes o marido... É isso mesmo, às vezes o marido tem ciúme da mulher sem a mulher estar traindo e vice-versa. E também a mulher tem ciúme do marido sem ele estar traindo. É muito chato esse negócio de ciúme. Evitar esse negócio de ciúme, ficar criando fantasma na cabeça, né? Aí o sacerdote que vai oferecer a oferta de manjares memorativa sobre o altar e queimará, depois dará de beber a água à mulher e havendo dado de beber aquela mulher, aquela água será que se ela tiver contaminado contra seu marido, tiver prevaricado, tiver traído a água amaldiçoante, entrará nela para a amargura, o seu ventre vai ficar inchado, né? E a sua coxa decairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher não estiver, se a mulher se não tiver limpa, tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá filho. Então, se a mulher estiver contaminada, ela não dará filhos. Esta é a lei dos ciúmes quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito do ciúme e tiver ciúme da mulher, apresente-se a mulher perante o Senhor e o sacerdote nela escute toda a lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade.